Olá! Nessa aula, nós vamos falar do principal sentimento que impede você de ter os resultados que você gostaria no mercado, de operar exatamente como você gostaria, o medo de perder dinheiro. Vamos falar também da ansiedade. Esses dois sentimentos, eles estão fortemente relacionados, mas tem aspectos de cada um que nós precisamos entender, aceitar, internalizar se a gente realmente quer trabalhar esse processo de ter controle emocional. Primeiro é preciso entender que você vai perder dinheiro. Estamos falando de renda variável, estamos falando de mercado financeiro. Desde já, quanto antes você aceitar que você vai perder dinheiro, mais fácil começa a ficar para sua mente lidar com essas situações. Ninguém gosta de perder, é da nossa natureza não saber lidar. Nós não aprendemos a lidar com as perdas. E durante muitos anos no processo evolutivo, foi saudável para nós como espécies não saber perder. Só que quando estamos falando de mercado financeiro, é inevitável a perda. A grande questão, como você bem já sabe, é você ganhar mais do que você perde. Vamos entender alguns outros fatores que estão relacionados a isso e que dificultam tanto assim a você aceitar o stop controlado, a encerrar a operação no negativo, a realizar o prejuízo e partir para a próxima operação. Vamos entender por que dói tanto perder? Muitas vezes, até aquelas controladas, até aquelas que a gente estipulou que aceitaria de antemão perder, por que dói tanto? Principalmente por conta das associações mentais que nós temos no nosso subconsciente em relação a perder dinheiro. Nós temos a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, e a nossa mente cria padrões automáticos de respostas que ficam guardados lá no nosso subconsciente, dependendo das suas vivências, daquilo que você já vivenciou, e que a nossa mente faz de tudo para nos proteger. Talvez quando você tenha começado a operar no mercado financeiro, você não tinha esse medo de perder, você talvez operava até mais pesado do que você opera hoje, só que depois de perder dinheiro no mercado, talvez até de ter perdido uma grande quantia, você se deparou com a dor da perda. E dói mesmo. Às vezes é uma dor até física, é uma dor que você realmente sente. E o que acontece é que a sua mente começa a fazer associações mentais negativas em relação a perder dinheiro. Ela começa a associar perder dinheiro com dor, com sentimentos negativos, com pensamentos ruins, com coisas muito ruins. E aí fica muito difícil para você aceitar a perda, porque toda vez que você tem a possibilidade de perder, mesmo que seja um valor controlado, a sua mente pode buscar lá no seu subconsciente esses sentimentos. E aí, no instinto de você não passar por isso novamente, é que muitas vezes você acaba tirando o stop da operação, acaba aumentando a mão, acaba fazendo coisas irracionais no intuito de não perder dinheiro e não sentir novamente coisas que você já sentiu. Então dói tanto perder dinheiro por conta das associações mentais que você tem em relação às perdas. E aqui já vem a primeira dica para começar a trabalhar esse sentimento, para mudar a forma como você enxerga os stops da operação. Mude essa configuração mental, mude as informações que você tem em relação às perdas financeiras no seu subconsciente. Lembre-se que a sua mente faz de tudo para te proteger. Se você tem realmente medo de perder, muitas vezes você vai ficar com receio de entrar na operação, vai ter ansiedade, não vai aceitar quando o preço vem contra. Tudo isso é a sua mente querendo te proteger de você não sofrer novamente. Por isso que é importantíssimo que você mude essas associações mentais no seu subconsciente. Outro fator que muitas vezes impede você de aceitar as perdas financeiras, aceitar o stop da operação, aceitar que está na hora de realizar o prejuízo e partir para a próxima operação, é porque muitas vezes você tem associado essa perda financeira com admitir que você errou. E você não se permite errar, você não aceita o erro. E aí você fica tentando salvar a operação para não admitir que você errou. É importante você ter consciência que no mercado financeiro você não vai acertar todas as operações. Eu conheço muitos traders, muitos profissionais que vivem realmente do mercado financeiro e nenhum deles tem 100% de acerto. Então não opere no mercado financeiro para estar sempre certo. Opere no mercado financeiro para fazer o que precisa ser feito, para operar bem. E muitas vezes o certo a se fazer
é encerrar a operação no negativo, é realizar o prejuízo daquela operação que não foi tão boa e partir logo para a próxima. Então é importante você analisar como você encara o stop da operação, como você encara o perder dinheiro, como você encara os seus erros, se você se permite errar no mercado financeiro ou não. Lembre-se sempre que mercado é probabilidade estatística. Você não vai acertar todas e nem precisa, e você tem que garantir que quando você ganha mais do que quando você perde. Que as contas fechem no final dos meses. Não importa uma única operação, não importa um único dia, importa o conjunto dos seus resultados. E uma situação que acontece muito, que eu me deparo muito, que muitas pessoas me perguntam, e talvez você já tenha passado por isso, é a situação de você ser corajoso no loss. Quando tá perdendo, você casa com a operação, tamo junto e não saio. E quando tá ganhando, já encerra logo a operação, já sai com um gain pequenininho para garantir o lucro. Aquela situação do mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você já se deparou com uma situação assim no mercado? É muito importante a gente entender que as duas situações, tanto você ser corajoso no loss quanto você ser medroso no gain, elas estão correlacionadas com o fato da não aceitação de verdade do risco. Tem uma teoria padrão quádruplo do Daniel Kahneman, célebre economista, ganhador do prêmio Nobel, que inclusive explica melhor essa questão de aversão ao risco quando estão envolvidas perdas financeiras. E o que acontece é que quando tem perdas financeiras envolvidas, você tende a ser muito menos racional do que você deveria e a valorizar muito mais a probabilidade menor. Por exemplo, quando você está dentro da operação e o preço está vindo contra a sua posição, quase indo pegar o seu stop, nesse momento, a probabilidade maior é de você ser estopado, é de você encerrar no negativo. Só que aí você dá mais valor para a probabilidade menor, que é do mercado voltar e você não perder. E aí que muitas vezes você tira o stop da operação, você aumenta a mão, tudo isso na expectativa de evitar essa perda. E com isso, evitar todos os sentimentos ruins que você tem associado a ela. Então é muito importante que você entenda essa questão de corajoso no loss, medroso no gain, e que isso está relacionado à não aceitação do risco. Toda vez que você entrar numa operação, você precisa saber qual é o risco. É mais ou menos assim: quanto eu aceito correr o risco de perder para ter a probabilidade, para ter a chance de ganhar. Esse valor é o seu stop. Esse valor é como se fosse o ticket para você poder participar da operação. E você precisa de fato aceitá-lo, de fato estar disposto a correr o risco de perder esse valor para ter a chance de ganhar. Outro sentimento que acontece e que tem sido bastante frequente no atual cenário do mercado de alta volatilidade, de movimentos rápidos e bruscos, é o medo de ficar de fora da operação, junto com a angústia, a frustração por ter perdido aquele trade. Muitas vezes você, principalmente nesses momentos de alta volatilidade, você está operando ou está ali na frente do computador fazendo as suas análises, você enxerga uma operação e você pensa em entrar nela, comprado ou vendido, e quando você pensa em posicionar a ordem, o mercado já andou, já fez um movimento que você pensou que ele faria, só que você de fora da operação. Isso gera uma angústia muito grande, isso muitas vezes gera uma frustração. É aquele pensamento do tipo, nossa, eu enxerguei a operação, eu não consegui executar, eu poderia estar ganhando tanto agora, eu poderia ter ganhado. Isso muitas vezes é o gatilho, é o start para uma espiral de autossabotagem, para você tirar o seu racional do jogo e começar a operar suas emoções. Porque aí você fica tentando salvar aquele trade. Muitas vezes você quer entrar a qualquer custo, a qualquer preço, aceita pagar mais caro, quando deveria ficar de fora e esperar uma nova oportunidade. Muitas vezes você fica mal posicionado, você é violinado e acaba perdendo dinheiro desnecessário. É muito importante, para combater esse medo de ficar de fora da operação, que você sempre tenha justificativas técnicas, e vamos falar disso mais adiante também, mas que você tenha justificativas técnicas para executar uma operação. Essa é a principal chave para você saber se você está operando as suas emoções ou se você realmente está operando o mercado financeiro, as técnicas, as estratégias. É você sempre se questionar por qual motivo você está entrando naquela operação. Se você souber justificar tecnicamente,
Esse é um grande indicativo que você está operando o mercado e não as suas emoções. Agora, se você não souber, precisa prestar um pouco atenção, porque talvez esteja em jogo as suas emoções. Outro sentimento muito comum em relação ao mercado financeiro é a ansiedade. Seja antes de entrar na operação, na expectativa de poder fazer alguma coisa, seja quando está ganhando muitas vezes, ou então quando você está perdendo. A ansiedade, ela ocorre quando a gente não sabe o que vai acontecer e nós ficamos com receio. A ansiedade, ela ocorre quando a nossa mente fica presa no passado, pensando que aqueles resultados que a gente teve na semana passada, no mês passado, em alguma outra operação do passado, possam se repetir, ou então quando a nossa mente divaga por não saber, por temer os resultados que podem ocorrer no futuro. A ansiedade, ela acontece principalmente nesses casos. A sua mente fica presa ao passado ou então divaga para o futuro. O principal segredo para você controlar a sua ansiedade, que tanto te acomete enquanto que você opera, seja antes de entrar na operação, seja quando está posicionado no gain ou no loss, é você manter a sua mente no presente, na operação em questão, no momento em questão. Esse é o principal segredo. Medo e ansiedade são os sentimentos mais frequentes, mais comuns que acometem a quem opera no mercado financeiro. Mas existem alguns outros que são tão importantes quanto, que podem impedir você de realmente operar como quer, de realmente ter os resultados que você deseja no mercado. Alguns que a um primeiro olhar pode até parecer positivo, como a alegria depois de algum grande ganho, ou então aquela vontade de querer mais, de querer ganhar mais na operação, mas que a gente precisa tomar cuidado para não se transformar em euforia que te cega e nem em ganância que faz você devolver os lucros.